Nem tudo que se quebra se conserta com dinheiro. Ele tinha uma mansão, profissionais de alto nível e todos os recursos que qualquer pai desesperado sonharia em ter. Mesmo assim, o filho não reagia. Até que, num dia comum, ele chegou em casa mais cedo e o mundo dele parou. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e conta pra gente nos comentários de onde você está assistindo. A mansão de Eduardo Ferraz, no alto de um condomínio fechado em São Paulo, era silenciosa como hospital depois do horário de visitas. Cada cômodo impecável, peças importadas, tudo milimetricamente no lugar. Faltava o essencial: vida. Lucas, 9 anos, passava os dias numa cadeira de rodas, olhar perdido, como se estivesse preso num tempo que ninguém mais alcançava. 2 anos antes, um acidente brutal tirou a vida de Mariana, esposa de Eduardo, e deixou Lucas paralisado do pescoço para baixo. Desde então, o menino não disse mais nenhuma palavra. O pai, afogado em luto e culpa, mergulhou no trabalho e deixou médicos, terapeutas e enfermeiras ocuparem o espaço que deveria ser dele. Nada funcionava. Os especialistas falavam em retraimento emocional, defesa psicológica extrema. Eduardo ouvia sem tremer a voz. Anotava nomes, pagava valores e corria para a próxima reunião. A casa funcionava como empresa, horários, relatórios, protocolos. Lucas recebia carinho técnico. Eduardo se orgulhava da estrutura que montou. Mas, à noite, quando cruzava o olhar vazio do filho, doía o fracasso que dinheiro nenhum conserta. Foi nesse cenário que, pouco mais de um mês atrás, chegou Lívia Mendes, a nova babá. Jovem, enfermeira, vinda do interior do Paraná, passos leves, voz calma. Diferente dos outros, ela não tratava Lucas como paciente. Tratava como menino. E mesmo no silêncio, isso começou a fazer diferença. Eduardo ainda não sabia. Não até aquele dia. Não até aquele exato momento em que algo, finalmente, quebraria o silêncio. Eduardo acordava antes do sol. Café preto, e-mails no celular, sobrancelha franzida. Descia para a garagem com passos firmes. O motorista o esperava em silêncio. 2 anos assim. Sem conversas, sem olhares longos. A rotina eficiente de quem se escondeu por trás do trabalho. No banco de trás, entre uma ligação e outra, ele abria as câmeras da casa por alguns segundos. No monitor, Lucas, imóvel, na sala de fisioterapia, cercado de estímulos que não surtiam efeito. 3, 4 minutos vendo aquilo, até algo incomodar por dentro. Ele desligava. Não há tempo para isso, repetia. Nos primeiros meses após o acidente, Eduardo gastou fortunas tentando salvar o que restou do filho. Neurocientistas da Alemanha, reabilitação da Suécia, psicólogos infantis de Boston, protocolos experimentais, estimulação cerebral, fisioterapia robótica. Montou um centro médico particular com tecnologia de ponta. Testaram tudo: oxigenação, biofeedback, realidade virtual. Cada novidade prometia uma fresta na mente de Lucas. Nada acontecia. A cada frustração, Eduardo ficava mais duro. Passou a tratar especialistas como fornecedores que não entregavam. Trocava equipes, exigia relatórios, cobrava métricas. Médicos vinham e iam. Enfermeiras duravam semanas. Algumas choravam baixinho ao se despedirem do menino. Ele já não chorava. No fundo, Eduardo sabia, não era só ciência, mas pensar exigia sentir, e sentir era perigoso. Porque lembrar do rosto de Mariana no hospital, do som do monitor parando, do olhar apavorado de Lucas no banco de trás, isso desmontava tudo por dentro. Então ele escolheu não lembrar. Trabalho, fusões, Londres, Dubai. A casa seguia como engrenagem, turnos, agendas, papéis. Ele lia tudo, fazia anotações, pagava sem atrasar 1 centavo. O problema é que Lucas continuava igual. E Eduardo já não sabia o que fazer com isso. Lívia Mendes tinha sido contratada quase como último recurso.
A enfermeira anterior pedira demissão após dizer com muito cuidado que talvez o menino precisasse de algo além de estímulos físicos. Eduardo, não. Respondeu, apenas assinou os papéis e pediu à agência alguém com credenciais. Lívia veio com boas recomendações, mas sem diplomas vistosos. Simples, vinda de Londrina, havia trabalhado em hospitais e com crianças com diferentes deficiências. O que ela sabia fazer de melhor era manter a calma e ouvir. Nos primeiros dias, Eduardo a ignorou. Observava pelos relatórios e câmeras, reparando que ela passava mais tempo com Lucas do que os outros jamais haviam feito. Não apenas em exercícios, histórias em voz alta, colocando músicas suaves, fazendo perguntas mesmo sem respostas. Certa vez, Eduardo a flagrou passando creme nas mãos do menino e falando sobre o cheiro de lavanda e lembranças de infância. Ele achou perda de tempo, mas por alguma razão não a impediu. Lívia não se intimidava. Mesmo no ar impessoal da casa e sob olhares desconfiados de outros funcionários, mantinha o seu ritmo. Não tratava Lucas como estatística, nem como missão de vida. Apenas estava ali, presente. E talvez fosse isso que começava, aos poucos, a incomodar Eduardo. Numa noite qualquer, ele chegou mais cedo de uma viagem e parou na porta do quarto do filho, sem ser visto. Lívia estava sentada no chão, tocando música suave no celular e narrando uma história infantil, num tom quase hipnótico. Lucas mantinha os olhos fixos nela, imóveis, mas atentos. Eduardo ficou alguns minutos parado, até se sentir ridículo por espiar algo tão simples. Voltou ao escritório, ligou o computador, mas não conseguiu fechar uma planilha sequer. Pela primeira vez em muito tempo, sua concentração havia sido roubada por uma cena tão humana. No dia seguinte, pediu à governanta um resumo do trabalho de Lívia. Horários, comportamento, pontualidade. Não havia falhas. Mas havia algo naquela mulher que ele não entendia. Não era técnica, não era terapia, era outra coisa. E isso o desconcertava. Ele pensou em substituí-la. Sentiu medo de criar expectativas de novo. Já tinha se enganado antes. Um piscar de olhos que parecia resposta, um tremor nos dedos que nada significava. Não queria cair de novo, mesmo assim adiou a decisão. Lívia não sabia que estava sendo observada. Seguia seu instinto. Falava com Lucas como quem conversa com alguém que ainda está inteiro por dentro. E talvez estivesse mesmo. Aos poucos, sem que Eduardo admitisse, algo naquela casa começava a se mover. Quase imperceptível, mas real. E tudo estava prestes a mudar. Às vezes, Lívia contava algo engraçado sobre sua infância. Outras vezes, apenas ficava em silêncio, como quem sabe que o silêncio também comunica. Observava os pequenos movimentos dos olhos de Lucas, tentando identificar padrões. Nunca forçava contato. Quando via que ele se afastava, recuava também. Os outros funcionários da casa a observavam de longe. Dona Marta, a governanta, avisou: "Não é bom criar expectativas. Muitas enfermeiras já saíram daqui com o coração partido." Lívia respondeu com calma: "Não espero nada, só quero estar presente." Marta franziu a testa sem entender e se afastou. Desde o acidente, ninguém mais havia se instalado emocionalmente naquela casa. As pessoas vinham, cumpriam protocolos e iam embora. Eduardo quase não falava com ela. Nos primeiros dias, os únicos contatos diretos eram sobre horários e relatórios. Ele não perguntava como o filho estava, apenas se os procedimentos estavam sendo seguidos. Lívia respondia com firmeza, mas sem se dobrar ao tom gelado dele. Sabia que lidava com um homem quebrado por dentro e que esse tipo de dor não permite gentilezas. Depois da primeira semana, começou a introduzir toques leves na rotina de Lucas. Passava creme nas mãos dele, massageava os ombros, penteava o cabelo com cuidado. Às vezes, sussurrava palavras gentis ao seu ouvido. Outras vezes, simplesmente ficava ali, segurando sua mão em silêncio.
No 10º dia, notou que os olhos do menino a seguiam quando ela mudava de lugar no quarto. Ela não sorriu, nem se emocionou demais. Apenas notou, guardou aquilo dentro de si com o cuidado de quem protege uma chama pequena em meio ao vento. Numa tarde chuvosa, ela colocou uma música instrumental lenta e começou a movimentar a cadeira suavemente, quase como uma dança. Não havia nada brusco, apenas o ritmo leve da melodia. Lucas não riu, nem chorou, mas seus olhos brilharam de um jeito diferente. Lívia parou imediatamente, com medo de invadir alguma memória. Mas Lucas piscou devagar, como quem dizia: "Pode continuar." Naquela noite, sentada na varanda do quarto, Lívia lembrou da mãe que costumava dizer: "Algumas dores só se abrem para quem sabe ficar quieto perto delas." E naquela casa tudo era contido, preso, sufocado. Cada cômodo guardava uma ausência. Mas lá dentro havia uma força adormecida, algo que ainda podia ser alcançado. Talvez fosse Lucas o primeiro a encontrar o caminho de volta. Na 3ª semana de trabalho, Lívia acordou com um pressentimento. Não era lógico, era apenas uma sensação insistente. Vestiu sua blusa de linho clara, prendeu o encabelo num coque baixo e foi cedo ao quarto de Lucas. Ele ainda dormia. A luz da manhã atravessava as cortinas em faixas douradas. Ela se aproximou com calma, sentou-se em silêncio numa poltrona, apenas esperando. Pouco depois, Lucas abriu os olhos devagar. Estavam mais vivos, menos distantes. Olharam-se por alguns segundos, sem dizer nada. Lívia sorriu apenas com os olhos. "Bom dia." Ele não respondeu, mas também não desviou o olhar. Naquele dia, decidiu arriscar algo diferente. Colocou uma música suave no celular e começou a falar sobre coisas simples. O cheiro do café pela manhã, o barulho da chuva no telhado, as brincadeiras com os irmãos no quintal de terra vermelha. Falava como se conversasse com um velho amigo. E pela primeira vez, os olhos de Lucas a seguiram. Seguiam seus gestos, acompanhavam quando ela se levantava e voltava a sentar. Em certo momento, ela tropeçou nas palavras e soltou uma risadinha leve. Lucas piscou 2 vezes, mais rápido que o normal. Ela não comemorou, mas o peito se apertou com uma esperança difícil de conter. Nos dias seguintes, percebeu ainda mais sinais. Lucas reconhecia sua voz. Com outros cuidadores, permanecia imóvel. Mas com ela, havia tensão nos dedos, um micromovimento no canto da boca, um foco mais duradouro no olhar. Ela não comentava com ninguém. Guardava cada pequena reação como se fosse uma pedra preciosa escondida no bolso. Numa das tardes mais frias daquele mês, Lívia levou para o quarto uma pequena caixa de música, de corda, presente antigo de sua avó. Nunca havia tido coragem de usá-la ali, por medo de parecer inadequada. Mas naquele dia, algo dentro dela disse que era o momento certo. Girou a chave com cuidado. O som metálico e doce de uma canção de ninar começou a preencher o ar. Lucas virou lentamente a cabeça em direção à melodia. Não foi um movimento brusco, nem evidente, mas suficiente para que Lívia soubesse. Ele estava ouvindo. Ela conteve a emoção, se aproximou e se sentou no chão, ao lado da cadeira. Começou a cantar baixinho junto com a melodia. Não havia ensaio, não havia técnica, apenas a voz simples e afinada de quem canta para alguém que merece delicadeza. E então, aconteceu. No meio daquela canção antiga, Lucas deixou escapar um som. Não era palavra, nem sílaba, era algo entre um suspiro e um sopro, mas era dele, espontâneo. Lívia parou de cantar na hora, tentando entender se tinha ouvido certo. Lucas a olhava com uma expressão nova, não de dor nem de cansaço. Era quase curiosidade. Ela não fez perguntas, apenas disse com suavidade: "Eu ouvi, Lucas. Se quiser repetir, estou aqui." Ele não repetiu. Mas naquele dia, depois que ela saiu do quarto, ficou olhando para a porta por mais tempo que o habitual.
Naquela noite, Eduardo passou em frente ao quarto. Olhou discretamente pela fresta e notou o filho acordado. Os olhos estavam mais vivos, como se algo dentro dele tivesse despertado. Eduardo não disse nada. Não comentou com ninguém. Mas aquela imagem o acompanhou por horas, como se fosse um segredo sagrado. No dia seguinte, quando Lívia entrou no quarto, Lucas estava com os olhos voltados para a janela. O céu estava claro e 2 pássaros pousavam juntos no telhado. Ela comentou em voz baixa: "Eles sempre aparecem juntos. Acho que são irmãos." E então Lucas virou a cabeça milimetricamente em direção à sua voz. Aquilo bastou. Lívia não comemorou, não registrou em relatório. Apenas se aproximou e ficou em silêncio ao lado dele, olhando para fora. Era um momento simples por fora, mas por dentro, um pequeno milagre. Enquanto isso, Eduardo acordava com a sensação de que a casa estava diferente. Sutil, quase imperceptível, mas real. Os funcionários pareciam menos tensos. O clima antes seco e automático agora carregava uma vibração leve, como se a mansão silenciosa há 2 anos estivesse voltando a respirar. Ele não sabia explicar, mas desconfiava que isso tinha a ver com a presença de Lívia. Tomando café na varanda do andar superior, Eduardo observava de longe. Viu Lívia empurrando a cadeira de Lucas até a varanda térrea, os 2 cobertos por uma manta. Ela apontava para algo no jardim e falava com delicadeza. Lucas, mesmo imóvel, parecia presente. Não havia reação explosiva, nenhuma palavra, mas o menino estava atento, de um jeito que Eduardo já não lembrava de ver. Eduardo nunca acreditou em milagres, sempre confiou mais em dados que em intuição. Mas as mudanças que vinha percebendo nas últimas semanas o incomodavam. Será que eram reais, ou apenas mais uma ilusão prestes a desmoronar? Já havia se enganado antes, já havia confundido reflexos involuntários com progresso, já havia sentido esperança, e a queda depois era sempre mais dolorosa. Desta vez, ele não queria mais se enganar. Mandou Dona Marta observar Lívia com mais atenção. A governanta, fiel e discreta, respondeu: "Ela cumpre todos os horários. É cuidadosa, respeitosa. A casa está mais leve. Até Lucas parece mais acordado." Eduardo apenas assentiu, sem comentar. Naquela tarde, revisou imagens da câmera discreta instalada no quarto do filho. Passou os trechos rapidamente. Lívia ajeitando travesseiros, trocando lençóis com gentileza, passando hidratante nas mãos dele, cantarolando quase inaudível. Lucas a observava o tempo inteiro. Ele avançou até a cena da caixa de música. Lívia girava a chave, a canção começava e os olhos de Lucas brilhavam. Não havia movimento brusco, mas havia vida. Aquilo mexeu com ele mais do que gostaria de admitir. Desligou o vídeo, se afastou da mesa e foi até a sala de estar. Sentou-se no sofá e ficou olhando para o nada, em silêncio. Eduardo seguiu o som. Seus passos firmes ecoavam pelos corredores, mas por dentro o coração batia acelerado, sem que ele entendesse por quê. A música se tornava mais nítida a cada metro percorrido, suave, infantil, quase como uma lembrança distante da infância do próprio Lucas. E junto com a melodia, veio o golpe mais inesperado de todos. Uma risada. Não era qualquer som. Era uma gargalhada alta, espontânea, cheia de vida. Eduardo parou imediatamente, como se tivesse levado um choque. Ele não ouvia o riso do filho desde antes do acidente. Com o rosto incrédulo, se aproximou lentamente da porta envidraçada do jardim de inverno e olhou para dentro sem ser visto. A cena o paralisou. Lívia girava a cadeira de rodas de Lucas no centro do espaço. Seus pés descalços tocavam o chão frio com delicadeza. O corpo acompanhava o ritmo da música que saía de um pequeno alto-falante sobre a mesa. Era como uma dança improvisada, leve e suave, quase coreografada. Lívia e a cadeira de Lucas pareciam um só corpo em movimento. E ali, no meio daquela dança simples,
Lucas ria. O menino, que há 2 anos não soltava uma palavra, agora gargalhava como se tivesse reencontrado algo perdido dentro de si. Os olhos brilhavam, as bochechas estavam coradas e o riso saía solto, sem medo, sem esforço. Eduardo não conseguiu entrar. Permaneceu parado, observando como se qualquer movimento pudesse quebrar a magia. O som da risada de Lucas ecoava dentro dele, apertando seu peito. As pernas vacilaram levemente e ele precisou se apoiar na parede para não ceder à emoção. Queria chorar, queria rir, queria correr até o filho, mas estava congelado, atordoado pelo impossível acontecendo diante dos seus olhos. Durante alguns minutos, apenas assistiu, em silêncio absoluto. O coração, pesado de culpa e medo, se enchia agora de algo que não sabia nomear. Seria esperança. Quando a música parou, Lívia levou a cadeira para perto da janela. Lucas ainda sorria, ofegante, como quem acabara de viver o melhor momento em anos. Ela se ajoelhou ao lado dele e disse algo baixinho, que Eduardo não conseguiu ouvir, mas viu o menino fechar os olhos devagar, ainda sorrindo, como se quisesse guardar aquela alegria por mais tempo. Lívia permaneceu alguns segundos ao lado dele e depois saiu do jardim. Eduardo entrou em seguida. O filho estava sereno, olhando para o teto, mas ainda havia brilho em seus olhos. O pai se aproximou e sentou-se devagar ao lado da cadeira. Não disse nada, apenas colocou a mão sobre a perna imóvel do menino. E naquele instante, pela primeira vez desde o acidente, Eduardo sentiu que estava diante de um milagre. Lívia parou imediatamente ao ver Eduardo na varanda. Segurava um caderno de anotações contra o peito e seus passos leves congelaram por um instante. Não havia medo em seu rosto, apenas a serenidade de quem já esperava por aquele encontro inevitável. Eduardo, ainda atordoado pela lembrança da noite anterior, apontou com a mão para a cadeira ao lado. "Sente-se, por favor." Ela hesitou por alguns segundos, mas aceitou. Sentou-se com postura firme, sem demonstrar surpresa, apenas aguardando em silêncio. Eduardo manteve o olhar fixo na paisagem à frente, as árvores balançando ao vento. Demorou a falar, como se cada palavra precisasse atravessar um muro interno de anos. "Ontem eu vi." Lívia não se mexeu. Apenas respondeu com calma. "Eu imaginei." O silêncio que seguiu não foi desconfortável. Era um silêncio cheio de peso, mas também de espaço para algo novo nascer. "Eu não sabia que ele ainda podia rir daquele jeito," disse com a voz embargada. Nem lembrava mais do som da risada dele. Ela inclinou levemente a cabeça, os olhos serenos. Ele nunca esqueceu. Só estava esperando alguém ouvir de novo. As palavras bateram fundo. Eduardo engoliu seco. Um turbilhão de culpa subiu pelo peito junto com um nó de vergonha. Vergonha de não ter estado ali. Vergonha de ter confiado mais em máquinas do que em afeto. Vergonha de ter fugido enquanto o filho se afundava em silêncio. Ele murmurou, quase sem voz. "Eu não sabia como ficar. Ver ele daquele jeito me matava por dentro e eu já estava meio morto." Lívia permaneceu em silêncio. Sabia que não era o momento de suavizar. Apenas esteve ali, presente, exatamente como fazia com Lucas. Depois de um longo tempo, ela se levantou e disse com doçura firme: "Ele acabou de almoçar. Está no quarto. Eu posso deixá-lo sozinho se quiser." Eduardo ergueu os olhos. "Eu não sei se ele vai querer me ver." Ela respondeu sem hesitar. "Ele sempre quis. Só não sabia como chamar você de volta." E foi assim que Eduardo decidiu subir até o quarto do filho. Não mais como empresário, não mais como o homem duro que se escondia atrás da eficiência, mas como pai. E esse seria o maior passo de todos. Lívia respirou fundo antes de responder à pergunta direta de Eduardo. "Eu não fiz nada," disse com calma. "Eu apenas estive ali." A simplicidade da resposta o desarmou. Ele franziu a testa, balançando a cabeça inconformado. "Não pode ser só isso."
Ele gargalhou. Me olhou como antes. Ele segurou minha mão depois de 2 anos. Isso não acontece por acaso. Lívia manteve os olhos fixos nele, sem vacilar. Eu não forcei nada, não esperava nada. Só estive perto dele, com paciência. Dei tempo, dei espaço. Quando ele quis se mostrar, eu estava olhando. Eduardo caminhou em círculos, nervoso, sentindo o peso da confissão. Eu tinha medo de me aproximar, medo de olhar para ele e ver a culpa estampada. Eu estava dirigindo naquela noite. A Mariana tentou protegê-lo com o corpo. Quando saí do carro, ela ainda respirava. Ele também, mas eu fiquei travado, incapaz de levantar o meu próprio filho. A voz falhou, mas ele não tentou disfarçar. Desde então, tudo o que fiz foi me esconder atrás de relatórios, médicos, tecnologia. Dei tudo, menos o que ele realmente precisava. Eu. Lívia o observava em silêncio, não para julgá-lo, mas porque sabia que aquelas palavras estavam guardadas há muito tempo. Quando finalmente falou, sua voz foi firme e serena. Ele nunca deixou de precisar de você. Só não sabia como te chamar de volta. Eduardo passou a mão pelos cabelos, perdido entre culpa e alívio. Pela primeira vez, não buscava respostas prontas, não queria números nem diagnósticos, só queria ouvir. Ele murmurou quase como uma promessa a si mesmo. Então eu vou ficar, mesmo com medo. Vou ficar. Lívia assentiu com um leve sorriso antes de se levantar. É isso que ele espera. E naquele instante, Eduardo soube que seu papel de pai estava apenas começando de novo. Eduardo deixou o tablet sobre a mesa de cabeceira, enquanto a melodia suave preenchia o quarto. Era uma canção de violão simples, mas carregada de memórias. Seu coração disparava, como se cada nota fosse capaz de trazer Mariana de volta por um instante. Você lembra dessa música? Perguntou com a voz embargada. Sua mãe amava ela. A gente dançava com você no colo, lembra? Lucas não respondeu, mas havia algo diferente em seus olhos. Eles estavam úmidos, atentos e fixos no pai. Eduardo percebeu aquilo como um sinal e se aproximou mais, com cuidado, sem pressa. Ele estendeu a mão trêmula e a pousou sobre o braço do menino. Por alguns segundos, o silêncio parecia gritar. E então, num gesto pequeno, mas gigante, os dedos de Lucas se moveram levemente, como se quisessem segurar a mão do pai. Eduardo engasgou de emoção. Lágrimas desceram sem que ele pudesse controlar. Meu filho, você ainda está aqui? A música seguia, suave, embalando aquele reencontro que não estava escrito em nenhum protocolo médico, mas que valia mais do que todos os relatórios que ele havia guardado nos últimos 2 anos. Pela primeira vez desde o acidente, Eduardo não estava diante de um paciente, mas diante do seu filho. Não havia equipamentos de ponta, não havia especialistas de renome. Apenas 2 corações se reconhecendo novamente. Eduardo segurava a mão do filho com cuidado, sentindo pela primeira vez em anos que ela estava quente, viva. Seu coração disparava, tentando acreditar no impossível. Então, de repente, os lábios de Lucas se entreabriram. Foi quase um sopro, frágil e áspero, mas havia som. Uma única palavra escapou, carregada de todo o peso do mundo. Pai! O tempo congelou. Eduardo piscou várias vezes, sem acreditar. As lágrimas brotaram antes mesmo que pudesse. Aproximou a testa da do menino, soluçando. Você falou, meu Deus, você falou. As lágrimas escorriam livres, mas não eram de dor. Eram de vida, de reencontro, de um milagre que dinheiro algum poderia comprar. Lucas o olhava com firmeza, como se dissesse sem palavras. Eu nunca deixei de estar aqui, só estava esperando você voltar. Eduardo o envolveu num abraço trêmulo, enquanto a música suave ainda preenchia o quarto como pano de fundo. O silêncio pesado de 2 anos se quebrou para sempre.
Não havia mais apenas tratamentos, protocolos e relatórios. Havia um pai e um filho se encontrando de novo, em carne, voz e alma. Naquele instante, a mansão inteira deixou de ser fria. O que ecoava ali não eram mais passos duros em corredores de mármore, mas o som mais importante que um pai poderia ouvir, a palavra pai, devolvida com amor. Ao sair do quarto, Eduardo encontrou Lívia no corredor, observando discretamente. Ele ainda chorava, mas com um sorriso genuíno. Ele falou, disse, sem conseguir conter a emoção. Lívia sorriu com serenidade. Eu sabia que ele escolheria o momento certo. Eduardo a abraçou com gratidão verdadeira, não como patrão e funcionária, mas como alguém que reconhecia. Ela tinha sido o elo, a ponte que trouxe o filho de volta. Naquela noite, Eduardo não sentiu a casa vazia. Pela primeira vez em 2 anos, sentiu-se completo. O futuro ainda era incerto, mas já não importava. Ele tinha de volta o som mais poderoso e curador. Pai.